é aquele homem que começou a lembrar, quando ele estava agora afastado de Deus, não sentia mais a presença de Deus, mas ele se lembra aqui que quando ele entra na caverna de Adulão, fugido, tentando se esconder do algoz, do assassino, do viciado, que estava com um exército atrás dele para arrancar a sua vida, cortar o seu pescoço, ele se esconde na escuridão da caverna de Adulão. E lá dentro existia pelo menos 400 homens. 400 homens que eram rejeitados pela sociedade porque tinham dívidas, porque haviam prevaricado contra a lei daquele estado. E homens problemáticos que não conseguiam sair dos seus problemas. Pelo menos isso tinha esses homens lá. E Davi de repente esbarra com um, com dois, com três, esbarra com todos, e Deus, o Senhor, que tinha uma promessa na vida de Davi, ele vai transformar aqueles 400 homens, perdoar as suas dívidas, os seus pecados, a vergonha que cobria a eles, e transformar em 400 soldados de batalha para acompanhar Davi. Ele começou a lembrar disso e sabia que isto era só Deus que podia fazer. E Davi lembra-se mais ainda: quando eu tinha a comunhão com Deus, eu enfrentei o gigante Golias, e os anjos do céu pelejaram por mim, derrubaram aquele gigante, e eu consegui cortar a cabeça dele, e Deus me colocou para lugares altos. E agora eu estou aqui por causa da minha iniquidade, afastado de Deus, vivendo em trevas, porque as trevas, elas não comunicam com a luz. Então ele levanta, ele toma uma atitude na sua vida nesta oração: não me lances fora da tua presença. Era como dizer: tenha misericórdia de mim. E é isso que nós precisamos fazer praticamente quase que todos os dias: dobrar os joelhos e clamar, dizer: tenha misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença. Quando o vazio quer tomar conta da tua vida, quando Satanás está te acusando, quando a perseguição ela vem sobre a sua vida, você tem que lembrar que há um Deus no céu, que ele se expressa através do amor. Clama a ele e ele responderá a você. É isso que levou o profeta Jeremias, Deus falando através dele, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe, mas eu vou comunicar a você. Glorifiquemos ao nome do Senhor Jesus. Consequências terríveis do pecado: perda de comunhão com Deus. A perda de comunhão com Deus nos leva a estarmos mornos em relação à obra de Deus. Tanto faz fazermos como não fazer. Às vezes ficar na cama, às vezes arrumar outro passeio, arrumar outro trabalho, para tentar preencher aquele vácuo daquela comunhão. Se arruma tempo para fazer tantas e tantas coisas, mas se esquece que Deus quer a sua oração, quer a sua devoção, quer que você glorifique o nome dele, quer te encher com o teu Espírito Santo, quer falar com você, quer que você esteja na assembleia, na reunião dos santos, ouvindo a sua palavra, quer usar os profetas para te entregar uma mensagem, quer curar a tua enfermidade, quer te arrancar do monturo, te colocar num lugar firme. Você se esquece disso porque perdeu a comunhão com Deus. E todas as vezes que nós perdemos a comunhão com Deus, pode acontecer também que a nossa má conduta possa levar os adversários a blasfemarem de Deus. Olhando a nossa vida, eles podem ser levados a blasfemar de Deus, porque nós esquecemos da comunhão que nós tínhamos com Ele. Vamos para 2 Samuel, capítulo 2, verso 12. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 12, e verso de número 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Deus é bom, né, irmãos? E é muito mais bom quando Ele fala conosco. Nos diz assim a palavra: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui o inimigo, portanto, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui entendemos o pecado oculto e escondido em que Davi havia cometido. E na memória de quem comete um pecado, parece que aquilo está sempre escondidinho e nunca vai vir à tona. Todos sabiam, só Davi é que não sabia que todos sabiam, né? E os inimigos de Deus, então, blasfemaram do Senhor. Deu uma oportunidade a que o inimigo, ele possa blasfemar de Deus. Trazendo isso para a nossa vida prática, né? Na nossa vida, na nossa conduta, no nosso andar, quando o pecado começa a reinar nas nossas vidas, nós esquecemos quem somos, de onde viemos e o que devíamos estar comunicando. Nós estamos comunicando obra de trevas ou obra de luz? Estamos comunicando obra do perdão que foi operacional na nossa vida através da morte de Jesus, que nós vamos celebrar aqui nesta manhã, ou nós estamos comunicando que ainda somos servos do pecado? Se nós estamos daquele jeito, parecendo, eles chamam de minotauro, né? Meio homem, é isso? Meio homem e meio cavalo. Será que nós estamos sendo minotauros evangélicos? Minotauros dizendo que somos crentes? Pois estamos enganando a nós mesmos. Porque essa parte do minotauro que você talvez não enxergue, as pessoas estão enxergando. As pessoas estão vendo que você tem cauda, as pessoas estão vendo que você tem 4 patas, e às vezes é visto que você tem 4 patas em casa, conforme é o seu relacionamento com a sua família. É coice para todo lado, é baforada para todo lado, é panela voando para todos os lados, e os vizinhos estão vendo e dizendo: ah, são crentes. São crentes. É lá no caixa do mercado, né? Quando a fila está devagar, é lá na caixa do mercado, quando você poderia ajudar aquele que está apenas com um pacote, você com o carrinho cheio, e ele é o próximo, você poderia ceder para ele, não o fez, perdeu a oportunidade de comunicar do nome de Jesus também para aquela pessoa que conhece, que você mora naquele bairro, sabe quem é você, e tantas outras coisas. Pescoço que não para mais em cima do pescoço, da cabeça, quando passa e vê uma mulher bem vestida, entre aspas, né? É o pescoço para trás, é olhando, despindo as pessoas com os olhos. Será que as pessoas não estão vendo isso? Os inimigos vão estar blasfemando. Podem blasfemar de Deus. E alguém vai dizer: imagina se não fosse crente. Às vezes esquecemos que na fila do banco tem pessoas que nos conhecem. Esquecemos que existe também dentro da condução pessoas que nos conhecem. E quando a parte minotauro ela se apresenta lá, o minotauro começa a dar coice em todo mundo. Começa a blasfemar, falar na fila do ônibus. Podemos glorificar o nome do Senhor Jesus? Somos crentes ou somos minotauros? Somos servos de Deus ou minotauros? Meio crente e meio cavalo. E a parte meio cavalo te leva longe de Deus, porque cavalo corre e corre bem. E você queira dominar, não vai dominar. São 4 patas que o minotauro tem. O tronco que é de ouro. Glorifiquemos o nome do Senhor Jesus. Então o pecado nos leva a que os inimigos venham a blasfemar de Deus. O pecado te leva a consequências mais funestas ainda. Abra sua Bíblia também aí, no livro da ceia, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, né? E vamos observar os versos de 28 até o verso 30. Glória a Deus. 1 Coríntios, me desculpe. 1 Coríntios, capítulo 11. Tá filmando o vídeo. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Versos de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que já morreram. Né? Estão na igreja, mas estão mortos, completamente mortos. A saudação é morta, a oração é morta, a contribuição é morta. E ele está, vem da igreja de manhã, vem da igreja de tarde, ele está aí. Mas qual é o morto-vivo? Nós chamamos de zumbi. Né? Você conheceu o Minotauro, agora você vai conhecer o zumbi. Né? É aquele que só faz se mandar, tem que carregar, tem que arrastar, porque morto tem que ser carregado. Agora nós estamos falando da morte espiritual. É uma consequência do pecado, a morte espiritual. Você vai perder o seu tempo, porque você vai viver dentro da igreja o tempo todo, e se partir para a eternidade, não, Deus não te conhece. Está entendendo? Não te conhece, porque você tem que fazer parte da primeira ressurreição. Se você não fizer parte da primeira ressurreição, acabou. E como você faz parte da primeira ressurreição? Quando você encontra Jesus Cristo e Ele entra na sua vida, você estava morto nas suas ofensas, nos seus pecados. Então Ele levanta você, te dá vida, põe do seu espírito nele. Você ressuscitou, saiu do mundo. É a leitura lá de Romanos capítulo 6. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então você está fazendo parte da primeira ressurreição e quer morrer outra vez, torna-se um zumbi. Torna-se um zumbi, não tem jeito. Não vai acordar para que se cumpra o que está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para juntamente encontrarmos com o Senhor nos ares. É preciso participar da primeira ressurreição. É preciso que Cristo viva na sua vida, para que você seja verdadeiramente adorador de Deus. Adorador, com a originalidade de adorar a Deus, sabendo que aquele espírito de adoração que Deus colocou em Adão, que era para ele fazer, e que foi retirado, e entrou o espírito da morte, que é o pecado. O pecado é banido da sua vida. Você não terá essas consequências funestas que o pecado traz na sua vida. A possível morte, tanto material quanto espiritual. O caso de Ananias, lá em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. O caso de Ananias e Safira. O pecado os levou à morte literal. Afastou-se de Deus. O pecado é aquele que traz sequelas na tua família. Por exemplo, você tem um filho, e esse filho nasceu em perfeita saúde, mas você lá no passado fez algumas coisinhas erradas, e você estava com uma ou duas cruzinhas de sífilis, a sua parceira também. E aí, seu filho vai ser descarregado com isso, no seu gênio já vem, o filho chega aos 5 anos de idade, de repente dá um nó, nasce uma cacunda nas costas dele, e você não sabe o que aconteceu. É o pecado que está matando dentro da tua geração. Aleluia. Está entendendo, irmão, como é que é? Consequências que o pecado traz na vida do homem. É sobre ela que nós estamos falando. Então, antes de pecar, nós temos que contar e contar muito. Antes de pecar, nós temos que jejuar. Antes de pecar, nós temos que orar. Então, você não vai pecar. Sempre será antes. Sempre será antes. Você está se precavendo, orando, jejuando, clamando: Jesus, me guarda, não me retira o teu Espírito Santo, não deixa eu desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Seja comigo, Senhor, me guarde, me ajuda a caminhar. Você vai estar orando. E você vai estar orando pelos outros também, porque você conhece a consequência do pecado. Senhor, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã, abençoa aquele servo teu. Olha, meu Deus, tenha misericórdia dele. Deus querido, não está sendo bom aquelas coisas que ele está tocando, onde ele está andando. Tem misericórdia, guarda, 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 porque você sabe a consequência do pecado traz males na nossa vida que podem ser irreversíveis. Aleluia! Aleluia! Às vezes, por causa de um pecado, um exército é derrotado. Verdade, meu Deus. Às vezes, por causa de um pecado. Vocês veem falar muito aí mal de AIDS, AIDS, AIDS.
A Bíblia chama isso de mal de Moloque. Quando lá no passado, por conselho de Balaão, os moabitas entregaram as suas filhas para que Israel pecasse. Está entendendo? Em um único dia morreu mais de 140 mil homens. É fácil? É fácil um negócio desse? Pecado, derrota. E ali era o pecado de prostituição. O pecado só parou quando uma vida foi sacrificada. Aí o pecado, a morte, cessou o seu efeito e a enfermidade foi embora. Consequências do pecado, possível morte. Outra coisa que o pecado pode fazer na sua vida, e essa aí você perde o controle da tua família, perde o controle de tudo aquilo que está colocado nas tuas mãos, né? Você está acompanhando aí no país o que é perder o controle daquilo que é colocado sobre a responsabilidade sua. Glória a Deus. Capítulo, ou seja, Salmo 100, verso 8. Glória a Deus. Salmo de número 100 e o verso. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa, queridos. Glória a Deus. É 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. Que salmo. 1 Coríntios capítulo 8, versos de 9 a 13. Vai dizer aqui o seguinte: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E ainda o verso 30, glória a Deus. Verso 13, e seguir aí, vai te falar mais um pouquinho sobre isso. Bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso que diz a palavra. Então, se o irmão é fraquinho, se o novo convertido é fraquinho, e você sabe que determinadas atitudes suas não vai prejudicar você no mundo espiritual, na sua vida, no seu dia a dia. Mas aquele novo convertido, ou aquele irmão que ainda ele só pode ser alimentado com um leitinho, ele ainda não tem condições de comida grossa, que pode destemperar o organismo espiritual dele, a estrutura dele ser abalada, né? Então você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que você pode fazer e sabe que não é pecado. Não vai contaminar você, mas aquela sua atitude pode contaminar aquele irmão que ainda não tem conhecimento, porque ele está olhando você. Normalmente nós que somos discipuladores, se nós somos discipuladores e está faltando arroz e feijão na minha casa, eu tenho o bispo Paulo e a bispa Evacê para comunicar para eles. Está entendendo? Eu comunico para eles. Eu não